Ei, gente! Estamos iniciando agora mais um conteúdo exclusivo para você, trazendo conhecimento, né, da parte da palavra do Senhor. Conhecimento esse que nos impulsiona ao crescimento, o que é mais importante, né, que a gente se desenvolva diariamente, crescendo em direção ao propósito existencial das nossas vidas, né? Esse é o desejo do nosso coração, é crescermos constantemente no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sempre meu convidado, mais do que especial, a participar dessa live de uma forma ativa, interagindo, né, compartilhando, enviando para as pessoas que você ama, enviando para as pessoas que você gosta, né? E faz isso com todo carinho para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Sempre bom estarmos juntos, você já sabe, mas não custa para mim repetir que todos os dias tem live. Todos os dias, às 11 da manhã e às 23 horas nós temos um encontro marcado aqui, nesse mesmo canal, onde eu posso levar para você um conhecimento que vai trazer libertação completa para a sua vida, porque não se trata de um conhecimento natural, se trata do conhecimento genuíno da palavra de Deus, né? E é esse conhecimento genuíno da palavra de Deus que, de fato, desperta a gente para uma cosmovisão completamente diferente daquilo que nós fomos ensinados durante toda a nossa vida, né? A gente tinha uma perspectiva de vida, uma visão de mundo completamente diferente, e a partir do momento que nós entendemos o Evangelho de Jesus, ele nos apresenta uma visão de mundo completamente diferente daquilo que nós estávamos acostumados, sabe? Quando a gente olha para a nossa visão de mundo natural, daquilo que nós vivemos, é assim: alguém pisou no seu pé, pisa também, sabe? Alguém te ofendeu, a tendência é você ofender. Você ama quem te ama e faz o bem a quem te quer bem, mas quando você olha para Cristo, ele vai te libertar, né? De não viver em função daquilo que os outros fazem. Essa é a maior libertação da vida humana, é eu não estar aprisionado a ninguém. Você já imaginou que tudo o que o mundo faz está ligado ao que o outro fez, né? Isso é uma prisão eterna, né? A tua vida, a vida inteira aprisionada, né? Alguém te fez alguma coisa, você fica com raiva. Alguém te fez alguma coisa, você muda o humor. Alguém te fez alguma coisa, você deixa de participar de determinados grupos, porque alguém fez algo com você. Ou seja, você acaba dando para a pessoa que te fez mal o direito de dizer como você deve agir. Isso é uma prisão, você vive aprisionado. Mas o conhecimento da cosmovisão divina, que faz com que a gente viva não a partir do que as pessoas fazem conosco, mas a partir do que Deus fez em nós, aí a coisa muda de figura. Aí a gente realmente vai viver a liberdade plena, né? A liberdade de filhos de Deus. Então sejam todos bem-vindos à liberdade de filhos, né? Para mim é sempre uma grande honra compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração. Então eu quero mandar um abraço especial para você que me acompanha todos os dias, como por exemplo a minha amiga Paula Ricardinho, um grande abraço lá, Dourados, Mato Grosso do Sul. A Keren Apuc, um grande abraço para você também. Cíntia Lopes, que já está aí. Edinho, um grande abraço. Andresa, minha filha amada, um beijo no seu coração. Ao Ramon Dias, a Julian Braga, que já está aí. A Natiele Fernandes também, um grande abraço para vocês. É sempre bom que estejamos aqui na companhia de pessoas que a gente realmente admira e gosta tanto, né? Wellington, um grande abraço para você. Claudinha Frois, bom dia, seja bem-vinda. Gente, você entrou, dedo no coração, e comecem a compartilhar. Faça com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, para que a gente possa realmente caminhar aqui no entendimento, no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou te puxar um pouquinho mais para cá, ficar mais perto de mim. Eu acho que você gosta mais quando eu estou mais pertinho, né? Carol Gomes, Felícia Menta, Márcia Teixeira, um grande abraço para você também. Jéssica Alves, seja bem-vinda. Quem mais está comigo aí? Gente, vamos compartilhando, dedo no coraçãozinho e dedo nos aviãozinhos aí. Manda, né, esses aviãozinhos aí para todo mundo que você conhece. Pessoal da sua família que você sabe que precisa conhecer mais, né, do Evangelho, conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Faz isso agora, né? Compartilha para que a gente possa realmente ter uma audiência legal aí, a gente possa levar essa palavra cada vez com mais intensidade. Bom, ontem à noite aqui, né, a nossa live foi bem interessante. Eu falei um pouco sobre a verdade que liberta e como Jesus, né, trouxe essa visão de mundo que nos mostra a nossa verdadeira identidade, né? Infelizmente, por causa do distanciamento, do rompimento por causa do pecado, nós perdemos a nossa identidade. Como assim? Explica, eu te explico. Veja, primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quem somos nós? E aí quando a gente olha para a nossa origem, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Isso não é bom? O que você acha disso, né? Me dá aí a sua opinião. Quando você entendeu, quando você descobriu que você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, qual foi o sentimento que brotou em seu coração? Poxa, quer dizer que eu sou imagem e semelhança de Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus, para isso Deus te criou. E quem disse isso não foi o pastor Marcelo que disse isso, o apóstolo Marcelo, não foi os livros naturais ou qualquer tipo de literatura comum, não. Quem disse isso para você foi o próprio Deus, né? Façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, pouco adianta você saber que você foi criado em imagem e semelhança de Deus se você não conhece o Deus a quem você se assemelha. Não é verdade isso? Veja só, eu vou repetir isso aqui que é bem interessante. Pouco adianta você entender e descobrir que você foi criado em imagem e semelhança de Deus se você não conhece o Deus a quem você se assemelha. Isso só é importante para você, veja, e aí fala a respeito de nós, porque mostra que a nossa verdadeira identidade está muito além de sabermos que somos imagem e semelhança de Deus. A nossa verdadeira identidade está pautada na realidade de quem Deus é. É conhecer a Deus que vai levar você à verdadeira libertação. Conhecer a Deus é que vai levar você realmente ao conhecimento que liberta verdadeiramente. Porque você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Sim, e daí? Quem é Deus, né, para você? Se você tiver um conhecimento distorcido sobre Deus, então você vai ter um conhecimento distorcido sobre você mesmo, né? Isso só vai fazer sentido, você ser imagem e semelhança de Deus, isso é algo extraordinário, se você conhece o Deus a quem você se assemelha. Então, isso tem que estar bem claro na sua mente. Agora, Deus nos criou para nos influenciar diretamente em relação a quem Ele é. A sua própria natureza nos influenciava no início. E aí, através da influência de Deus, nós conhecíamos a Deus e conhecíamos a nós mesmos. Nós conhecíamos a Deus e refletíamos a sua imagem. A gente olhava para quem Deus era e refletia quem Deus é, né? Isso é uma relação contínua. Eu olho para quem Deus é e reflito a sua imagem. Se eu não sei quem Deus é, tanto faz, para mim não faz a menor diferença saber ou não saber que eu sou imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado fez separação entre o homem e Deus. O pecado distanciou o homem de Deus. E quanto mais distante de Deus o homem está, mais comprometida fica a sua própria identidade, uma vez que ele foi criado para ser imagem e semelhança desse Deus. Você concorda comigo? Né? Então não faz muito sentido você dizer, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu não conheço a Deus. Se não conhece a Deus, não faz sentido você dizer que você é imagem e semelhança dele. Bom, enfim, o homem foi se distanciando de tal maneira que acabou contraindo para si uma identidade distorcida, uma autoimagem distorcida, né, com base em sofismas que o diabo foi colocando na sua mente. Eu falei sobre isso ontem à noite. Nós fomos recebendo as informações do diabo o tempo inteiro, e ele foi enganando e moldando, e a gente acabou tendo uma autoimagem distorcida. A gente olha para nós mesmos e não vê grande coisa, não. Agora imagina, se nós somos imagem e semelhança de Deus, como é que a gente pode olhar para nós mesmos e não nos vermos grandes coisas? Bom, isso significa que a gente não conhece muito bem a nossa própria identidade. Então, como Deus fez para nos aproximar, né? Qual foi a estratégia de Deus para que nós nos encontrássemos, né? Para que a gente encontrasse a nossa própria identidade? Deus se fez homem. É isso mesmo, em Filipenses capítulo 2, verso 6, diz assim, tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele nunca considerou que ser igual a Deus ou que ser Deus era algo que ele devia apegar-se. Antes ele esvaziou-se, né, dessa deidade, se tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Deus se fez homem para, como homem, nos mostrar a identidade de Deus. E olhando para a identidade de Deus, nós nos tornamos homens originais, ou desenvolvemos a autoimagem original que nunca deveria ter saído de nós. E isso é algo simplesmente extraordinário, né? É essa verdade que nos liberta. Foi essa verdade que nos trouxe de volta a uma vida que valha a pena, né? Foi quando eu entendi o que era ser filho. Quando eu olhei para Jesus, quando eu olhei para ele como homem, sendo filho, eu disse, é isso, é isso. Agora, é engraçado porque ele, como filho, refletia quem o pai era, né? Todo o conhecimento que nós devemos ter de Deus, ele precisa ser com base em um ser humano original.
E o único ser humano original que passou por aqui para nos mostrar quem Deus era, depois de Adão, foi Jesus. Então é olhando para Jesus que eu recebo essa mensagem que faz com que eu viva de dentro para fora, a partir da minha identidade, a partir da minha autoimagem, a partir de quem eu sou por dentro, e não respondendo às ações externas de pessoas que muitas vezes nem querem o meu bem. Né? Eu não posso viver em função do que os outros pensam, eu não posso viver em função do que os outros fazem comigo, eu não posso viver em função disso. Gente, isso é muito, muito sério, isso é uma cadeia, isso é uma prisão. Você viver com base naquilo que as pessoas fizeram. Ah, estou com raiva, por quê? Porque fulano fez isso comigo. Veja, você fica com raiva porque fulano fez, você está dando a fulano o direito de determinar como você se comporta. Isso é uma cadeia, isso é uma prisão e nós precisamos nos libertar disso. E a única forma da gente se libertar disso é entendendo a nossa própria essência, a nossa autoimagem. É entender que nós somos filhos de Deus e livres, completamente livres para agirmos segundo a natureza de Deus e não agirmos segundo o que os outros fizeram, pensaram, falaram ou deixaram de fazer. Eu não posso viver em função disso. Se eu viver em função disso, eu acabo escravizado, né? Hoje pela manhã eu conversava com um dos meus filhos espirituais e ele está fazendo uma grande obra, uma obra linda, né? Obra civil mesmo. Ele tem uma empresa, ele está reformando um prédio lindo, 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 que vai ser uma referência, uma coisa extraordinária. E ele estava feliz e vinha trabalhando, fazendo a reforma desse prédio, até que hoje eu peguei ele um pouco cabisbaixo, tristonho. Eu falei, o que foi, meu filho? O que aconteceu? E ele disse, pai, eu já estou fazendo a obra lá, a reforma, eu já gastei quase 500 mil reais naquela reforma lá. E aí algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, você é louco, como é que você investe 500 mil reais numa coisa que não é sua? O prédio não é seu, né? Você está investindo em prédio de outro, você é muito louco, você é maluco. E aí ele ficou entristecido com a opinião alheia. Sabe, veja como é interessante, você poderia se alegrar em pensar, poxa, eu consegui investir 500 mil em algo, que grande realização. Ou você pode dizer, rapaz, eu gastei 500 mil em algo. Isso é uma questão de perspectiva, e ele estava sendo influenciado por pessoas de fora, que estavam falando, e ele permitiu que aquela palavra de fora determinasse o seu ânimo. Sabe, não era mais o impulso de dentro que o fez começar aquela obra, que determinava a sua alegria, agora era o que os outros pensavam, o que estava determinando a sua alegria. Eu falei com ele, meu filho, você não pode ficar dando ouvidos a tudo que as pessoas falam e viver de acordo com o que as pessoas estão dizendo. Você tem que viver com acordo com a sua realidade interior, com o seu propósito de vida. Deixa eu dizer uma coisa, e daí se você investiu 500 mil em algo, e se Jesus voltar amanhã, você pelo menos vai ter o privilégio de dizer, eu realizei algo grande, eu fiz algo extraordinário. Então a gente não pode viver nessa prisão de querer apenas reagir ao que os outros pensam, falam ou deixam de fazer, né? Eu contei uma história para eles, que eu acho que eu já contei para vocês, eu quero contar de novo aqui, que é a história de um homem que queria vender um burro, né? Ele queria vender o burro dele, e aí ele, saindo de casa, chamou o filho, disse, filho, vamos comigo na feira, eu quero vender esse burro. E aí o filho disse, vamos. E eles saíram os dois puxando o burro. E aí quando passou no primeiro vizinho, o vizinho disse, para onde vocês estão indo? E ele disse, eu vou vender esse burro. Ele disse, por que não vai um montado e outro puxando? Tem que ir os dois puxando um burro? Ele disse, é mesmo, né? Aí botou o menino em cima do burro e começou a puxar o burro. E aí passou no segundo vizinho, o vizinho disse, para onde vocês estão indo? Ele disse, nós vamos vender um burro ali. E ele disse, mas rapaz, que absurdo, um marmanjo desse em cima e um velhinho puxando o burro. Por que vocês não fazem o contrário? Ele disse, é mesmo, né? Aí o velho sentou no burro e o menino começou a puxar. Quando chegou um pouco mais na frente, no outro vizinho, o vizinho disse, para onde vocês estão indo? Ele disse, vamos levar um burro para vender. Ele disse, olha que absurdo, rapaz. Um marmanjo velho desse em cima do burro e botou a criança para ficar puxando. É um absurdo, por que não vai os dois montados no burro, já que é para ir montado? Eu disse, é mesmo, a gente não pensou nisso. Aí montou os dois no burro. E aí continuaram andando. Chegou mais na frente, outro vizinho disse assim, para onde vocês estão indo? E ele disse, rapaz, a gente vai levar esse burro ali para vender. Ele disse, se não matar daqui para lá, porque dois homens desse tamanho em cima de um burro vai acabar matando o burro, pelo amor de Deus. E aí ele olhou para o filho e disse, meu filho, vamos fazer o seguinte,
vamos descer os dois e vamos puxar o burro. E não vamos parar mais para ninguém. Nós não vamos dar ouvido a ninguém. Porque senão, no próximo, a gente vai acabar tendo que carregar esse burro nas costas. Então, para quem ouve as opiniões e vive com base no que os outros falam, acabam carregando mais cedo ou mais tarde o burro nas costas, né? Nós precisamos viver segundo as verdades que foram estabelecidas sobre nós. Eu vivo fundamentado nas verdades da palavra e não no que as pessoas falam, dizem, né? Eu preciso viver segundo a minha natureza, aquilo que eu acredito sobre mim. E é aí que entra a revelação de Cristo, porque Cristo vem trazer para nós uma visão sobre o mundo com base numa visão sobre nós. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós somos inspirados todos os dias pelo nosso Criador e não pelo que as pessoas falam. Nós não estamos aqui para agir de acordo com o que as pessoas falam, sim, e agir em benefício às pessoas. Então, a visão de evangelho, a visão de mundo apresentada por Jesus, nos liberta dessa escravidão de viver com base na opinião alheia. Sabe, eu vejo as pessoas dizendo, eu não sou feliz porque meu marido é assim, eu não sou feliz porque meu marido é assado, eu não sou feliz porque minha mulher é assim, eu não sou feliz porque minha mulher é assado, eu não sou feliz porque o meu trabalho é assim, eu não sou feliz por causa e sempre colocando o resultado da sua felicidade no outro. Deixa eu te dizer, você não é feliz porque é burro, está carregando um burro nas costas, né? Você não é feliz porque está carregando um burro nas costas, né? Então você precisa se libertar disso e viver de dentro para fora, com base naquilo que você é. Essa é de fato a grande verdade do evangelho. E essa verdade é que nós devemos permanecer nela até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter e alcançar o pleno conhecimento da verdade. É isso que nós precisamos. Agora, quando as pessoas questionarem, você precisa estar persuadido dessa verdade de tal modo que você possa dar razão da sua fé. E não explicação para ninguém do que você está fazendo. É dar razão. As pessoas vão dizer assim, rapaz, olha a tua vida como tem mudado, como tem prosperado. Olha como você tem realmente vivido de maneira diferente, extraordinária. O que é isso? E aí você passa a dar razão da sua fé. Você tem que estar preparado. É por isso que o conhecimento, além de te impulsionar como uma influência para um comportamento que seja compatível com essa nova realidade de mundo que você vive, né? Ele vai servir também para influenciar outros a viverem com você. Eu sempre digo isso, Senhor, que o Senhor possa, de fato, através da tua palavra, nos inspirar a viver uma vida que inspire outros. Veja, essa é a ideia do evangelho. Eu tenho que estar tão persuadido dessa verdade que eu seja capaz de agir, mas não apenas agir, dar razão das minhas ações, para que pessoas possam ser inspiradas pela minha vida e busque também essa mesma cosmovisão, essa visão de mundo chamado evangelho, ou boas notícias, né? Você vai se tornar referência em tudo aquilo que você fizer, né? Eu tenho uma Vanessa aí que é uma profissional extraordinária na área da estética, da beleza. Quando ela começar a viver na plenitude do que ela é por dentro, expressando isso, sabe, as pessoas já não vão mais lá na sua estética buscando uma identidade exterior. Elas vão ver na Vanessa algo tão extraordinário, uma luz que brilha, que é o evangelho, que é a imagem de Cristo, tão forte, que vai querer, eu quero a vida dessa mulher, e ela passa a ser uma inspiração para todas as pessoas que estão à sua volta. Então nós precisamos verdadeiramente da razão da nossa fé. Veja, Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, né? Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 15. O apóstolo Pedro diz assim, ó: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. É interessante, porque ele diz assim, ó: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem, não tenham medo de ameaças. Ao invés disso,
Consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Como é consagrar a Cristo como Senhor? É viver em função da mensagem de Cristo. Consagre Cristo, separe Jesus como sendo Senhor da sua vida. Senhor, irmãos, é dono. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que fala e eu obedeço. Sabe, consagrar a Cristo como Senhor da minha vida diariamente é viver segundo o que Ele disse. É viver segundo a visão que Ele estabeleceu para a minha vida. Eu vou consagrar Cristo como Senhor da minha vida. E se alguém lhe perguntar a respeito da sua fé, estejam sempre preparados para explicá-los, né? Façam, porém, de modo amável e respeitoso. Então veja que é interessante, eu vou ler de novo. Ele diz: ao invés disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Viva uma vida dedicada a Cristo. Viver uma vida dedicada a Cristo não é uma vida religiosa, não. Viver uma vida dedicada a Cristo é viver uma vida com base na mensagem do Evangelho de Jesus, né? É vivendo a plenitude do Evangelho. Não é uma vida dedicada a Cristo, não é uma vida de ritos, de rituais, de cerimônia. Não tem nada a ver com isso. Viver uma vida dedicada a Cristo é viver uma vida com base na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, naquilo que Ele trouxe como mensagem. Ele diz: e se alguém lhes perguntar a respeito dessa fé, olha como é interessante, se alguém te perguntar a respeito dessa fé, estejam sempre preparados para explicá-la. Então você tem que estar sempre pronto, não apenas para viver, mas para pregar, né? Você prega com a vida e explica com palavras. Você atrai com o que você vive e os resultados da sua vida, e quando as pessoas chegarem perto, então você traz a palavra viva que pode levá-las também a viver uma vida como você tem desfrutado. Essa é a ideia, sabe? Quando nós fizermos isso, a multiplicação se dá de uma maneira exponencial. Aí nós vamos espalhar o Evangelho de uma maneira extraordinária sobre a terra. Imagina todos os crentes fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Você já imaginou se todos os crentes tivessem esse compromisso de viver a plenitude da palavra, atrair as pessoas pela sua vida e explicá-la com clareza o Evangelho que te libertou e que te levou a isso? Entende isso? Então, ao invés disso, consagrem Cristo como Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. E façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Sabe? A Bíblia condena a gente ficar discutindo qualquer tipo de argumentação religiosa. Ela condena. Mas, por outro lado, ela incentiva você, de forma respeitosa, né, como diz aqui, amável e respeitosa, explicar a razão da sua fé, né? Dar explicações da razão da sua fé para aqueles que desejam ter uma fé semelhante à sua, para aqueles que desejam um crescimento. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar, me capacitar. Mas eu acredito, apóstolo Marcelo, que Deus não usa os capacitados, Ele capacita os que Ele usa. Deixa eu te dizer uma coisa, isso pode até parecer bonito, mas não é bíblico. Muitas vezes isso acontece, né? Deus acaba capacitando alguém que não tem capacidade, porque os que estão capacitados não querem fazer o trabalho que deve ser executado, e aí Deus não vai deixar o trabalho sem fazer. Deus não vai jogar uma pá de cal em cima do que Ele começou, né? Muito pelo contrário. Se você disser não, tem alguém que vai dizer sim, e Deus vai usar quem estiver disponível. Mas não seria bom se Deus chegasse para você e dissesse: eu quero que você faça algo para mim, e você se apresentasse para Ele preparado? Não seria bom que você se apresentasse para Deus como alguém que tem capacidade de execução daquilo que Deus requer que você execute? Não seria muito bom que você tivesse em todo o tempo preparado e se apresentasse? Pois bem, é exatamente aí, é isso que o apóstolo Paulo fala com Timóteo. Ele diz assim, Timóteo capítulo 2, verso 15, que Timóteo esforça-se, ou esforce-se, sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve, ou procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura, você se esforça, você se dedica, porque na hora que Deus precisar, você está disponível e preparado. Sabe, a disponibilidade é muito boa, mas estando disponível e preparado é muito melhor,
né? Eu costumo dizer o seguinte, às vezes algumas pessoas dizem para mim assim, eu acho que eu não vou mais estudar, fazer faculdade, fazer nada disso não, porque eu já entendi que o meu negócio é evangelho, o meu negócio é ministério, eu vou ser um missionário, vou ser uma missionária. Eu digo, ótimo, é uma boa escolha, né? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra almeja. Mas deixa eu te dizer, ser um missionário é algo extraordinário, ser um ministro é algo extraordinário, mas ser um ministro graduado, capacitado, com conhecimento, com inteligência, com perspicácia, com informações, é muito melhor. É muito melhor. Eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que vai sentar e se você subir para pregar, cheio da unção do Espírito, e você começar a falar nós vai, nós foi, nós fumo, a pessoa não recebe a mensagem. Problema dela. Não é problema dela, não, é problema seu. Se você é um impedimento para as pessoas receberem a mensagem, já o problema não é dela, é seu. Se você é realmente o entrave, o problema não é dela, é seu, né? Não seja você uma pedra de tropeço para que as pessoas recebam o evangelho. Então procure apresentar-se a Deus preparado, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deu para entender isso? Isso tem que ficar muito bem claro em nós. Isso é uma responsabilidade individual. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade. Eu não apenas vou viver para Cristo, mas eu vou estar preparado para dar razão da minha fé em Cristo. Eu não preciso de um púlpito, eu não preciso de um microfone, eu não preciso de um título, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de nada disso, né? A Graça Costa diz, como lidar com pessoas que diz que tudo é pecado, não pode cortar cabelo, dos que é pecado pintar. Como lidar com essa pessoa? Você vai lidar com ela com amor, como você lida com todas as outras, porque o comportamento alheio não muda o seu comportamento. Foi o que eu ensinei aqui. Se você entrou agora, eu te desculpo pela pergunta, mas depois você vai assistir a live toda, você vai aprender. Você não deve estar olhando o que as pessoas fazem, você tem que olhar o que você faz, né? Será que você é perfeito para estar julgando o irmão que questiona o corte de cabelo ou a unha pintada? Né? Então não vamos julgar o servo alheio, deixa ele para lá. Né? Haja segundo a natureza de Deus que está em você, e isso é o que importa na sua vida, tá bom? É isso que deve ser e é assim que as coisas devem realmente proceder. Então procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que ao contrário, que maneja bem a palavra da verdade, tá bom, gente? É isso que eu tenho para transmitir para você nessa manhã, né? Para que você possa se edificar, se preparar e viver na plenitude daquilo que de fato agrada ao Senhor, né? Lembre-se sempre que o Senhor possa, através do seu Espírito, nos inspirar pela palavra a vivermos uma vida que possa inspirar outros. A sua vida é uma inspiração para pessoas? Faça essa pergunta para você mesmo, responda para você mesmo, conserte, ajuste o que precisar ser ajustado e viva na plenitude daquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. E assim você estará agradando ao seu Criador, tá bom? Fica aqui o meu beijo gigante para todos vocês que me acompanharam até agora. Mais uma vez quero relembrar que todos os dias tem live. Às 11 da manhã, essa agora, e às 23 horas, que é o nosso próximo encontro. Hoje, logo mais à noite, nós temos um encontro marcado aqui, nesse mesmo canal, para poder levar até você uma palavra de edificação para a sua vida, tá bom? Um beijo gigante no seu coração. Sejam abençoados praticando a palavra, porque essa é a forma bíblica de desfrutar das bênçãos de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem na paz e até logo mais em nome de Jesus. Tchau!